Olá pessoal, tudo bom? Vamos a mais uma resolução de algumas atividades. E hoje a gente vai fazer a resolução desse exemplo. Que foi dado no nosso conteúdo de equação da reta. Onde o primeiro exemplo diz o seguinte: determine o coeficiente angular da reta R, ou seja, M, né? Representa o coeficiente angular, que passa pelos pontos. O ponto A, onde diz que o ponto A é A, os elementos do ponto A é 1 e 4, e o ponto B, onde temos como elementos 2 e 3. Ou seja, isso quer dizer que o ponto A, os elementos são 1 e 4. No ponto B, os elementos, ou seja, os pontos do ponto B é 2 e 3. Uma das coisinhas que nós temos que saber é a seguinte: que 1 aqui ele representa x1 do ponto A, e esse segundo valor, ou seja, o segundo ponto do ponto A, representa y1, certo? Outra coisa que temos que observar é aqui, no ponto B. Quem é x2 no ponto B, que é o segundo ponto, né? Então chamamos de 2. Então, o x2 do ponto B é 2. E o 3, no caso, é o y2. Pronto. A partir daí, para encontrar o ponto médio, é só a gente usar aquela sentençazinha que nos dá, ponto médio não, coeficiente angular. É só usar aquela sentençazinha que já vimos no conteúdo, que nos auxilia a encontrar o coeficiente angular. Onde nós temos o seguinte: diz que M, que representa o coeficiente angular, é igual a y2 menos y1, ou seja, a parte de cima são os valores de y, sobre os valores de x, não é? Os pontos de x, onde eu vou ter x2 menos x1. Então, essa é a sentençazinha que nós podemos encontrar o coeficiente angular. Aí agora é só substituir. Como a minha questão pede, determine o coeficiente angular, ou seja, M, eu tenho que M, eu vou repetir, igual a y2. Quem vai ser y2? Vai ser o segundo ponto de B, ou seja, o segundo valorzinho de B, a segunda representação de B. Então, quem é x2? 3 menos, y2, perdão. Quem é y1? Y1 vai ser o segundo valor do ponto A, ou seja, 4. Sobre quem é x2? X2 é o primeiro valor do ponto B. Então, quem é x2 é 2. Menos, quem é x1? Substituindo, quem é x1? X1 é o primeiro valor do ponto A, ou seja, 1. Tá aqui. Pronto. Daí agora é só resolver a sentençazinha, aonde o coeficiente angular é igual a 3 menos 4. 3 menos 4 menos 1 sobre 2 menos 1, 1. Aí agora eu tenho que o coeficiente angular, ou seja, M, é igual a menos 1 dividido para 1. 1 dividido para 1, 1. Divisão de sinais diferentes, resultado negativo. Isso quer dizer que o coeficiente angular é de menos 1. Certo? Então o primeiro exemplo está resolvido. Agora nós vamos para o 2.